Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós entramos com esses últimos vídeos no estudo da segunda sessão do Catecismo da Igreja Católica, a última parte, a quarta parte do Catecismo, que fala sobre a oração cristã, que desde o início da pandemia nós estamos estudando. Então, estamos aqui vendo sobre a primeira petição, a primeira súplica da oração do Pai Nosso, que é Pai Nosso que estás nos céus. Então, vimos anteriormente que o Catecismo nos ensina que devemos nos aproximar de Deus com uma confiança muito grande, e o Catecismo fala até uma confiança ousada. E quem somos nós para nos aproximarmos de um Deus tão grande como é o nosso Deus? Mas agora nós vamos ver a primeira palavrinha que está na oração do Senhor, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, que é exatamente a palavra Pai. Estamos no número 2779 do Catecismo da Igreja Católica. Então, o Catecismo nos lembra que antes de nós fazermos esse nosso primeiro impulso da oração do Senhor, que é chamar o nosso Deus de Pai, e chamá-lo de Pai é uma ousadia que nós podemos ter, porque Ele nos permitiu chamá-lo de Pai, nós precisamos humildemente purificar a nossa mente, o nosso coração, de falsas imagens que nós podemos ter sobre a paternidade e a maternidade que vem da experiência desse mundo. Primeiro, devemos proclamar a palavra Pai e nos aproximar da oração do Senhor com muita humildade, lembra o Catecismo. Por quê? A humildade nos faz lembrar que somente quem conhece o Pai é o Filho, e exatamente aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas quem é que o Filho quer revelar que nós temos um Pai? São os pequeninos. Então nós precisamos ter esse coração humilde e simples de pequenino para nos aproximar desse Deus Pai. É a primeira coisa. Então nada de soberba diante de Deus. Segundo, é preciso ter purificação de coração. Nos lembra o Catecismo. Por quê? Porque nem sempre nós trazemos uma imagem paterna ou materna muito boa na nossa vida. Nem todos tiveram pais e mães que foram extremamente atenciosos, estiveram juntos, ensinaram as coisas de Deus. Muitas pessoas têm uma experiência não muito boa, nem de um pai, nem de uma mãe. E às vezes a paternidade ou a maternidade é ausente na vida de uma pessoa. Então nós precisamos lembrar que o nosso Pai, que está no céu, ou que Ele é Criador de tudo, Ele transcende qualquer experiência que nós possamos ter, de boa ou de ruim. De ruim, nosso Pai não é ruim, que está no céu. E de boa, Ele ainda é muito maior do que qualquer pai e mãe nessa terra poderia ser bom. Então, nunca esquecer disso. Então, essa humildade e essa purificação do coração. O próprio Tertuliano traz o Catecismo, a expressão Deus Pai nunca tinha sido revelada a ninguém. Quando o próprio Moisés perguntou a Deus quem era, ouviu um nome diferente, não foi de Pai. Eu sou aquele que sou. A nós este nome foi revelado no Filho, porque este nome de Filho implica o nome de Pai. Então nós sabemos que temos um Pai, porque nós temos um irmão que se chama Jesus. Nós temos um Deus Filho. Então, através do Filho, é que nós conhecemos esse Deus Pai. No número seguinte, 2780, então o Catecismo nos lembra que nós podemos sim evocar a Deus como nosso Pai.
Por quê? Porque ele nos foi revelado. Foi o Pai que nos revelou que ele é o nosso Pai, através do seu Filho Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que nos faz conhecer quem é esse Pai. Agora, essa relação pessoal de Jesus com o Pai, nós não conhecemos, nem mesmo, diz o Catecismo, os poderes angélicos podem entrever qual é a profundidade dessa relação. Podemos ter uma ideia da relação profunda e pessoal entre Jesus e o Pai, mas nós não sabemos toda a profundidade dessa relação. Porém, olha que privilégio. O Espírito Santo nos faz participantes dessa relação entre o Pai e o Filho. E isso é um mistério. A nossa mente pequena nunca vai conseguir entender esse relacionamento profundo. Não obstante isso, através do Espírito Santo, ele nos faz participantes dessa relação filial entre o Pai e o Filho. Nós também podemos participar dessa relação. Isso é muito bonito, né? Número seguinte, 2781, o Catecismo nos lembra que quando nós rezamos ao Pai, nós entramos em comunhão com Ele, né? Então, não é só chamar de Pai, é entrar em comunhão com Ele. Mesmo porque o nome Pai, essa primeira palavra que brota da oração do Pai Nosso, da oração do Senhor, antes de ser um pedido, antes de ser uma súplica, o Catecismo diz, é uma bênção de adoração. E quando nós estamos rezando ao Pai, falamos Pai, né? Nós estamos adorando a Ele, nós estamos... É uma bênção que Ele nos dá, digamos assim, de nós podermos adorá-lo. E por quê? Porque ao reconhecê-lo como Pai, isso já é a glória de Deus, né? A glória de Deus, Pai, é que nós o reconheçamos como Pai. É que nós, e assim nós glorificamos a Deus nesse mundo, porque podemos chamar o nosso Deus de Pai, e o estamos glorificando, né? Então, dar graças a porque Ele nos revelou o seu nome, porque nós acreditamos nele, porque nós somos habitados pela sua presença. Então, chamá-lo de Pai é tudo isso. Isso é a glória de Deus, né? A felicidade de Deus é que nós, se podemos dizer assim, que nós o reconheçamos como Pai e o aceitemos como Pai. Número 2782 diz que nós podemos sim adorar a Deus como Pai. Por quê? Porque Ele nos adotou através do seu Filho Jesus Cristo, nos fazendo renascer pelo santo batismo. Então, através de Jesus, que é o verdadeiro Filho de Deus, nós fomos adotados pelo Pai como seus filhos também, e Ele nos ama do mesmo jeito que ama Jesus. Ele ungiu Jesus no dia do batismo no Rio Jordão para uma missão específica. E nós também, como somos batizados, enxertados no Filho, e nos tornamos filhos adotivos do Pai, nós também recebemos uma missão e somos ungidos, digamos assim, igual a Jesus Cristo. Por isso que dizemos que nos tornamos outros Cristos, mas no sentido de que a unção do Pai, a unção do seu Espírito, também desce sobre nós no dia do nosso batismo. Olha o que diz São Cirilo de Jerusalém sobre isso. Deus, que nos predestinou para a adoção de filhos, tornou-nos conformes ao corpo glorioso de Cristo. Doravante, pois, participantes de Cristo, sois com todo o direito chamados Cristós, ou seja, ungidos. E ainda São Cipriano de Cartago diz assim: o homem novo, que renasceu e foi restituído ao seu Deus pela graça, começa por dizer Pai, porque se tornou filho. Que coisa bonita! No dia do batismo, a primeira palavra que brota de um coração que recebeu o santo batismo é Pai. Por quê? Porque naquele momento ele se tornou filho. Então ele não é mais órfão, tem um Pai no céu. Então agradeçamos pelo Pai nos aceitar como seus filhos adotivos e que essa bênção de glorificação esteja sempre, não só nos nossos lábios, mas também no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.